O selo do Espírito Santo significa que o próprio Espírito de Deus habita no crente. E essa habitação assegura sua salvação eterna. Então, quando nós falamos que alguém é selado pelo Espírito Santo, estamos dizendo que essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que somente aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo é que são selados com o Espírito Santo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve algo interessante sobre os crentes em Cristo. Ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E é interessante notar que esse texto mostra basicamente o processo da salvação, não é? Ele diz que primeiro o pecador ouve as boas novas de Cristo para a salvação. Depois ele crê e mediante essa fé ele é salvo pela graça, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, se por um lado a redenção é o plano eterno de Deus para o seu povo eleito em Cristo antes da fundação do mundo, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 4, por outro lado, a pregação do Evangelho é o meio através do qual os eleitos são alcançados. A Bíblia diz que eles ouvem, creem e recebem o selo do Espírito Santo. E aqui é interessante saber que o selo é uma marca oficial de identificação. Nos tempos antigos, o selo era estampado numa carta, era estampado num documento ou até mesmo num objeto com a finalidade de garantir sua autenticidade, de identificar sua propriedade ou até de conferir autoridade e proteger contra violação. Um rei, por exemplo, ele possuía um anel de selar com o qual ele validava decretos, realizava transações e marcava propriedades. Então, obviamente, é muito significativo a Bíblia falar dos crentes como tendo o selo do Espírito Santo. E quais as implicações de alguém possuir, de alguém ter o selo do Espírito Santo em sua vida? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, o selo do Espírito Santo no crente significa uma certificação de autenticidade. A pessoa selada com o Espírito Santo realmente é um crente autêntico, realmente é um crente genuíno. Boas obras e declarações de fé sem o testemunho do Espírito Santo não passam de aparência de piedade. Então, o selo do Espírito Santo é algo que certifica a autenticidade de um crente, tá certo? Em segundo lugar, eu também diria que o selo do Espírito Santo no crente significa um indicativo de propriedade. O crente eleito por Deus, redimido e justificado pelos méritos de Cristo e regenerado e santificado pelo Espírito Santo, de fato é propriedade do Senhor. O apóstolo Pedro escreve sobre isto lá em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, onde ele diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então note como o apóstolo coloca aqui que os crentes são propriedade do Senhor, são o povo adquirido. Portanto, o selo do Espírito Santo na vida do crente denota que ele, de fato, pertence a Deus. Sobre isso, vejam o que o apóstolo Paulo escreve lá em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 19 e 20. Ele diz o seguinte, olha: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, com tudo isto, nós podemos concluir que os crentes são selados pelo Espírito Santo no mesmo instante da conversão, de modo que o próprio Espírito se coloca como uma marca distintiva que caracteriza o crente como propriedade de Deus. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em terceiro lugar,
eu também diria que o selo do Espírito Santo é um sinal de autoridade. Então, em primeiro lugar, nós falamos que o selo do Espírito Santo é um sinal de certificação de autenticidade. Em segundo lugar, é um indicativo de propriedade. E agora, em terceiro lugar, eu diria que também é um sinal de autoridade. Por quê? Porque aquele que é habitado pelo Espírito é também por ele capacitado a testemunhar as obras do Senhor e servir como embaixador do reino de Deus neste mundo. Então, aquele que é selado pelo Espírito Santo é também habilitado a anunciar o Evangelho, não por sua própria competência e autoridade, não, mas sob a autoridade daquele que o selou, ou seja, o próprio Espírito Santo. E em quarto lugar, eu também diria que o selo do Espírito Santo é ainda uma marca de proteção e segurança. Por quê? Porque foi Deus quem selou o crente com o seu Espírito. Então, não há ninguém capaz de violar esse selo. É o próprio Deus quem preserva aqueles que são seus. Isto está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Então, o crente selado com o Espírito Santo pode ter plena certeza de sua salvação, porque o Espírito Santo é o outro paracleto, ou seja, o outro consolador enviado para ficar conosco para todo sempre. É o próprio Senhor Jesus que diz isso em João capítulo 14, versículo 16. E isto também explica por que o Espírito Santo é também o penhor da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo com o qual os crentes são selados é também a garantia de que Deus conduzirá os seus filhos à herança merecida por eles por meio dos méritos de Cristo. A palavra penhor no texto bíblico traduz um termo que provavelmente tem origem semítica, que significa pagamento inicial ou primeira parcela. E a referência aqui, obviamente, é um depósito antecipado de garantia numa transação comercial. Então, nos tempos antigos, o pagamento desse penhor ou desse depósito significava que a transação já estava oficializada e concluída e que a quantia restante final seria paga devidamente como prometida. Então, nesse sentido, o texto bíblico diz que o Espírito Santo é o sinal, isto é, a primeira parcela de garantia da plenitude da glória vindoura dos filhos de Deus. Isso é incrível, gente. Por quê? Porque os crentes são selados com o Espírito Santo e esse mesmo Espírito depositado em suas vidas é a plena garantia de que sua herança é inviolável. Inviolável. E além do mais, esse mesmo termo que é traduzido aqui no texto bíblico como penhor é também usado no grego moderno para indicar um compromisso nupcial. E de certa forma, isso pode nos ensinar que em Cristo o nosso relacionamento com Deus é pessoal e íntimo. Então, se a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, o Espírito Santo é a aliança desse noivado. E por tudo isso, nós então podemos ter plena certeza de que aquele que começou a boa obra nos crentes a completará até o dia de Cristo Jesus, conforme Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6. E, portanto, no devido tempo, ele fará o resgate total da sua propriedade em louvor da sua glória. Então eu posso concluir dizendo que na presente era, o Espírito Santo é uma antecipação da glória da era que está por vir. Amém?